Fala aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? E aí, vamos dar aquela reforçada antes do nosso simulado? Então vem comigo, bora aqui, ó. Vamos falar daquilo que mais toma tempo quando a gente está estudando língua portuguesa, que são as classes gramaticais. Lembra que a gente falou sobre elas? Então vamos lá. Olha só, primeiro vamos falar das classes variáveis, né? Nós temos as variáveis, que são as que flexionam. As classes variáveis, que são substantivo, nós temos o adjetivo, nós temos o numeral, nós temos o artigo, nós temos o pronome. Olha só esses carinhas aqui, ó. Esses caras, eles vão flexionar de acordo com pessoa, de acordo com número, e tem esse carinha bem aqui, ó, que é o verbo, que vai flexionar ainda como tempo, né, com modo, dependendo aí do que pedir a ação verbal ou estado. Então nós temos aqui, ó, 6 classes gramaticais que vão variar, e nós vamos ter as invariáveis. E aí nós teremos aqui desse lado os advérbios. Nós teremos as preposições. Nós teremos as conjunções. E teremos as interjeições. Olha aí, ó. Temos aqui, então, as 10 classes gramaticais da nossa língua portuguesa. Então, vamos relembrar um pouquinho de cada uma delas, tá? Vamos começar com o substantivo. Substantivo, essa classe aqui, ó, importantíssima. Sem o substantivo, dificilmente nós conseguiremos montar frases, né? Conseguiremos nos comunicar. Então, olha só o substantivo. Ele flexiona. Flexiona em gênero, lembra? Gênero. Ele flexiona em número. E ele flexiona em grau, né? Quando a gente está falando do gênero, a gente está falando do masculino e do feminino, que pode ser comum de 2. Ele pode ser sobrecomum. Ele pode ser biforme, que ele pode ter 2 formas, e ele pode ser epiceno, né? Epiceno. Então eu tenho aí como classificar o meu substantivo com essas 4 denominações. Aqui o epiceno lembra macho e fêmea, né? Quando eu tenho jacaré macho, jacaré fêmea. Comum de 2, quando eu mudo somente o artigo ou o determinante, o estudante, a estudante. Sobrecomum não muda nada. Quando eu tenho vítima, quando eu tenho cônjuge, né, não vai mudar nada. E biforme é quando altera alguma coisa dentro da palavra. Por exemplo, gato, gata, né, mudou o O para o A. Então aí já é biforme, tem 2 formas, tá? Número, quando a gente fala de número, a gente está falando de singular e plural. Grau, a gente está falando de aumentativo e diminutivo. Então, quando eu tenho uma casa, é normal. Quando eu tenho um casarão, eu tenho aumentativo. Quando eu tenho um casebre ou uma casinha, eu tenho diminutivo. Então, grau aumentativo aumenta, grau diminutivo, claro, diminui. A gente se refere para coisas pequenas, o aumentativo para coisas grandes. Lembrando que a gente está falando de substantivo. O substantivo também é chamado de nome, porque ele nomeia tudo. Então, o substantivo, ele nomeia os seres, tá? Nomeia os seres, cara. Quando fala nomeia os seres, eu estou falando de todos os seres, sejam eles seres concretos, sejam eles abstratos, né? Concretos e abstratos. O que são os concretos? Lembra? Os concretos são aqueles que fazem parte dos nossos 5 sentidos e que a gente pode imaginar.
Então, se você consegue dar uma forma a qualquer coisa que você pensa, se essa forma existe de forma fictícia ou de forma real, eu tenho um substantivo concreto. Agora, se eu não tenho como dar uma forma a isso, por quê? É um sentimento, porque é o nome de uma ação, né? Porque é uma característica, então eu não posso dizer que é concreto. Então ele é abstrato, ele não existe no campo da realidade nem da ficção, é simplesmente dependente de um concreto. Por exemplo, amor. O amor é concreto ou abstrato? Amor é abstrato. Por quê? Eu posso dar forma para o amor, fazer o coraçãozinho. Nada disso. Coraçãozinho é uma coisa. Coração está aqui. Ele é concreto. O amor é abstrato. Porque você precisa amar, você precisa sentir para que o amor exista. Então o nome disso é substantivo abstrato, né? Nós temos também os substantivos quanto à sua forma, chamado de simples ou chamado de composto. Composto. Simples, quando ele só tem um elemento, né? Um elemento, por exemplo, peixe. E aí eu posso transformar esse peixe em um substantivo composto. Peixe, boi, pronto. Ele não virou um peixe, ele virou agora um mamífero, porque o peixe-boi não é um peixe, e sim um mamífero, né? Que aí também está ameaçado de extinção. Então vamos cuidar do peixe-boi. Gente, então substantivo é quando eu penso em qualquer coisa que exista ao redor de vocês aí. Pense em qualquer coisa, a parede que está aí, o mouse, o celular, o carinho, a atenção, tudo isso aí, ó, tudo que nomeia os seres, sejam eles concretos ou abstratos, eu tenho substantivo. Todo nome é substantivo, tá? Então aí, ó, além de simples e composto, eu tenho o substantivo também quando ele é primitivo ou derivado. Primitivo ou derivado. Olha aí, ó. Ele é primitivo quando ele é a palavra que dá origem aos outros. Por exemplo, pedra, né? Pedra. Esse substantivo aí, ó, é primitivo. Porque ele é da idade da pedra? Nada a ver, não é por causa disso, não. É porque pedra vai dar origem a outras palavras. Ela é a primeira palavra que vem aí do radical, que é PDR. Bem aqui, ó, o radical dela, ó. Tá vendo? Até aqui, ó. Esse daqui eu chamo de vogal temática. E aí da pedra pode surgir um outro substantivo. Por exemplo, pedregulho, pedreiro, pedreira é onde a pedra fica. Na pedreira, tá? Mas não fale pro geógrafo o nome pedra, que ele fica um pouco alvoroçado. Diga rocha, tá? Então, olha aí, ó. Pedreira, derivado de pedra, o mesmo radical, tá vendo aqui, ó? O mesmo radical. Essa aqui é a palavra primitiva e dela surgem as palavras derivadas. Então, vamos ver agora uma outra classe gramatical importantíssima, que é o adjetivo. Então, olha só, o adjetivo aí, ó, igual ao substantivo, esse cara vai flexionar. O adjetivo, ele flexiona também, ó. Primeiramente, vamos ver o que o adjetivo faz. Ele caracteriza. Mas ele caracteriza o quê? O substantivo, tá? Ele existe para caracterizar o substantivo ou aquilo que tem papel de substantivo. E aí o adjetivo pode ser flexionado no gênero, flexionado no número, flexionado no grau, tá? Então presta atenção aí. Quanto ao gênero, ele depende do substantivo, né? Se o substantivo é masculino, o adjetivo vai ser masculino. Se ele for feminino, vai ser feminino. Se tiver no singular, plural, aqui, ó, gênero e número. Então o gênero, ele pode ser uniforme. Ou ele pode ser biforme, tá? Então, olha aí, ó, quando ele é uniforme, quando ele só tem uma forma, uniforme. Eu digo, por exemplo, feliz. Moço feliz, moça feliz. O adjetivo feliz não muda, olha aí, ó. Feliz não muda. Se for masculino, vai continuar do mesmo jeito. Se for feminino, mesma coisa. Agora, se ele for biforme, eu tenho, por exemplo, bonito ou bonita. Olha aí, ó. Moço bonito, moça bonita. Então mudou bem aqui a flexão, tá vendo? Flexão de gênero. Então masculino O, feminino A. Se ele já mudou a sua estrutura, ele não pode ser mais uniforme. Ele é biforme. Quanto ao número, de novo, singular e plural. E ele depende de quem? Do
substantivo. Se o substantivo está no singular, adjetivo no singular. Se o substantivo está no plural, também vai estar no plural o nosso querido adjetivo. Então o grau, olha só, o grau é diferente ali do substantivo. O substantivo a gente trabalha aumentativo e diminutivo, né? Tamanho das coisas, tamanho. O caso do adjetivo a gente trabalha a intensidade, né? A gente vai trabalhar o valor das características, o valor dos atributos, o valor das especificações desse substantivo. Então, quanto ao grau, a gente tem o grau comparativo, lembrando, né? Comparativo. Quando eu tenho comparativo de igualdade, lembra? Igualdade. Ele tem de superioridade e ele tem de inferioridade. Então, quando eu digo você é tão alto quanto seu irmão, tão alto quanto, igualdade. Ou seja, mesma equivalência na altura, né? Em ser alto, vocês são iguais. Agora, você é mais alto que o seu irmão, mais que o seu irmão. Então, eu comparei vocês dois e, em ser alto, você ganhou do seu irmão. Inferioridade, você é menos alto que o seu irmão. Agora, o seu irmão é mais alto nesse caso. Então, se você é menos alto, inferioridade. Se você é mais alto que o seu irmão, superioridade, tá? Então, isso daí é comparação. Mas nós temos outro grau aí para o adjetivo que a gente chama de grau superlativo. O grau superlativo, ele vai ser superlativo relativo, né? A gente vai ter o relativo. E o relativo, ele vai ser de superioridade ou vai ser de inferioridade. Agora, o grau superlativo relativo, ele é um pouco diferente do comparativo na questão de comparar seres específicos. O grau superlativo relativo, ele vai trabalhar a parte com o todo. Por exemplo, eu vou comparar você agora com uma turma, você com a família, e não mais você com o seu irmão, você com o seu amigo, um carro com uma moto. Não, eu não vou comparar seres específicos, como faço no grau comparativo. No relativo, a gente vai comparar uma parte com um grupo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, você é o mais alto da família. Olha só, eu não comparei mais você ao seu irmão. Agora eu comparei você a um grupo que se chama família. Ou seja, você é a parte, a família é o todo. Então, quando eu trabalho superlativo relativo, eu vou trabalhar a parte pelo todo, né? Então, eu vou comparar a parte com o grupo ao qual talvez ela pertença, tá bom? Então, isso daí é grau superlativo relativo, uma parte com o todo. Seres específicos, eu tenho o grau comparativo. O outro grau que a gente tem do adjetivo aí, gente, é o grau superlativo absoluto, né? O grau superlativo absoluto. O que seria isso? Vocês se lembram muito bem, que eu sei, essa cabecinha de vocês aí, o drive ainda tá bem com espaço, tá muito espaçoso esse drive de vocês. O meu não, o meu já tá dando bug, mas vamos lá. Olha só, grau superlativo absoluto. No caso do absoluto, eu tenho o absoluto analítico, né? O analítico. Por que grau absoluto? Porque não tem nada além dele. Então, ou você é muito feliz, deixa eu ver aqui, muito inteligente, vamos lá. Muito inteligente. Você pode ser muito inteligente. Olha só, muito aqui, ó, ele vai intensificar o adjetivo inteligente. Ou seja, você ser inteligente é uma coisa, você ser muito inteligente é outra. Ou então você pode ser inteligente demais. Olha aí, ó. Inteligente demais. Isso daí são vocês, né? Vocês são inteligentes demais. Olha só. Inteligente demais, de novo, o advérbio bem aqui, intensificando o nosso adjetivo, né? Ou seja, você ser inteligente é uma coisa, muito inteligente, inteligente demais é outra coisa, é muito melhor. Ou você pode ter o absoluto sintético, né? O absoluto sintético. Por que sintético? Lembra? Tudo que é sintético é reduzido. Sintetizar algo é torná-lo menor. Então, o que a gente faz? Em vez de utilizar dois elementos, a gente vai utilizar só o adjetivo, desculpa.
e o sufixo que vai indicar aí a intensidade, inteligentíssimo, né? Agora, olha aí, ó, em vez de ser só inteligente, não, você é inteligentíssimo. Utilizamos aí um sufixo para intensificar o nosso adjetivo, tá bom? Então, sintetizei, em vez de utilizar duas palavras, eu utilizei só uma. E esse cara aí é o adjetivo na sua flexão de grau, tá? Então, olha só, a gente fazendo um adendo aqui rapidinho. O adjetivo, ó, adjetivo cores, né? Quando a gente tem cores aí, o adjetivo, gente, quando ele é um adjetivo composto, olha só, adjetivo composto, tem umas questões aí bem específicas para a gente averiguar. Por quê? O que eu disse lá no começo? Toda vez que eu tenho um substantivo e esse adjetivo aparece, ele vai concordar com esse substantivo, correto? Por exemplo, camisa verde, camisas verdes, né? Camisa amarela, calção amarelo, calções amarelos, né? Plural e masculino, camisas amarelas, plural e feminino. Agora, quando eu tenho substantivos, adjetivos compostos, por exemplo, verde oliva, por exemplo, verde oliva, né? Que é uma cor muito bonita. O verde oliva não é um verde comum, né? Ele tem a construção da cor verde, que é um adjetivo, olha aí, ó. O primeiro elemento é um adjetivo, o segundo elemento é oliva, que é um substantivo. Olha só, ele é um substantivo, o segundo elemento. O que que acontece? Se eu quiser colocar esse cara no plural, eu não vou poder, primeiramente, flexionar esse primeiro elemento aqui, ó. A gente nunca flexiona o primeiro elemento num adjetivo composto. O segundo elemento, se for um substantivo, também não vai flexionar, tá? Por exemplo, se eu tenho uma camisa verde oliva, eu tenho camisas, olha só, camisas verde oliva. Não vai mudar nada. Olha aí, ó, camisa verde oliva, camisas verde oliva. Por quê? O primeiro elemento nunca flexiona e o segundo elemento, quando ele é um substantivo, também não pode flexionar, então fica todo no singular, entendeu? Agora, se eu tenho a opção de ter um adjetivo composto formado por adjetivo mais adjetivo, como é o caso aqui, ó, eu tenho que continuar com camisas verdes. Camisas, olha só, verde, agora claras. Eu posso ter camisas verde claras ou uma camisa verde clara. Né? Lembrando que o segundo elemento agora é um adjetivo. Então, o que que acontece? O primeiro elemento nunca flexiona, o segundo, quando é adjetivo, ele concorda com o substantivo que vem lá, né? Antes. Então, camisas verde claras, camisa verde clara, olha a concordância, porque isso daqui é um adjetivo, e quando é adjetivo, concorda, tá bom? Então aí é uma flexão bem bacana de a gente dar uma averiguada, porque você pode às vezes escorregar colocando enunciados básicos, e a galera vai olhar, ih, cara, esse cara não prestou atenção à aula do professor Raul. Então vamos lá, continuando aqui, ó, agora quando a gente tem o pronome, né? Outro carinha bom aí da gente dar uma olhada no pronome. Então, os pronomes, eles são importantíssimos porque eles substituem ou acompanham os substantivos, né? Então, quando eu tenho um pronome que substitui o substantivo, eu chamo ele de pronome substantivo. Quando o meu pronome acompanha, eu chamo esse cara de pronome adjetivo, tá? Então, nós temos vários tipos de pronomes aí para que vocês estudem, né? Por exemplo, do caso reto e do caso oblíquo, né? Esses aqui são importantíssimos. Caso reto e caso oblíquo, né? Caso reto,
Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, né? Também. Olha aí, ó. Os do caso oblíquo, que a gente tem lá o me, te, se, lhe, os, as, mim, comigo, né? Si, consigo, entre outros aí, que são os pronomes do caso oblíquo, né? Então, prestar atenção aí, ó, pronome do caso reto. Esses caras aqui, ó, quando eles são do caso reto, lembrando, eles vão ser o sujeito. Quando eles são do caso reto, eles são sujeito. Quando eles são do caso oblíquo, eles não são sujeito, eles são complemento, tá? Então, prestar atenção aí, ó. Quando eu tenho o pronome do caso reto, ele está lá praticando a ação. Quando eu tenho o pronome do caso oblíquo, ele está sofrendo a ação. Então, prestem atenção aí nessa questão da utilização dos pronomes, tá? Por exemplo, aqui, ó. Quando eu falo ela gosta de mim. Presta atenção aí, ó. Ela gosta de mim. Ela pratica a ação de gostar. O mim aqui não pratica ação, ele sofre ação, né? Ele é o complemento. Quem gosta, gosta de alguém. Então eu tenho aqui do caso reto e do caso oblíquo, porque o reto é o que pratica a ação. O oblíquo não pratica. Ah, professor, mas se eu tiver, por exemplo, ela saiu com ele. Ela saiu com ele. E agora, professor, eu tenho ela e tenho ele. Basta você olhar quem foi que saiu. Ela, né? Ela saiu, ela praticou a ação. Com ele, não pratica a ação. Com ele é um advérbio de companhia. É uma adjunta adverbial de companhia ou locução adverbial de companhia, né? Isso daí que a gente vai ver mais na frente. Esse ele aqui, ó, ele serviu de acompanhamento para ela. Ou seja, esse aqui é do caso reto, pois é o sujeito, e esse ele aqui é do caso oblíquo. Ele não é do caso reto, ele é do caso oblíquo, porque ele não pratica ação, ele simplesmente serve de complemento para o verbo sair, tá bom? Então, reto e oblíquo, tem diferença. Além disso, a gente tem os possessivos. Olha só, os possessivos que indicam posse. Nós temos os pronomes de tratamento. Nós temos os pronomes interrogativos. Nós temos os pronomes relativos. Nós temos os pronomes indefinidos. Olha aí esses carinhas, tá vendo? Nós temos vários pronomes e devemos prestar atenção no uso deles, tá? Olha só, pronomes possessivos, meu, teu, nosso, entre outros. Tratamento, vossa, senhoria, olha aí, ó, vossa senhoria, vossa excelência, vossa majestade, vossa santidade. Interrogativos, temos o que, temos o quando, né? Temos outros aí que servem para indicar uma pergunta, né? Que horas são? Quando você volta? Então, nós temos aí os pronomes relativos, os pronomes interrogativos, desculpa. Relativos, nós temos o que também, nós temos o quem, nós temos o cujo, entre outros aí que são chamados de pronomes relativos, que são importantíssimos, tá? Em outro momento, quando a gente estiver estudando orações, coesão e coerência, a gente vai trabalhar bastante pronomes relativos. Pronomes indefinidos é aqueles que indicam uma quantidade indefinida, ou seja, não é exata. Por exemplo, alguns, a gente não sabe quantos são, outros não sabemos quantos são, então esses caras aí são exemplos de pronomes indefinidos, tá? Então, vamos adiante com outra classe gramatical. Opa, esquecemos aqui de um rapidinho. Pronomes demonstrativos, pensei que eu tinha escrito. Os pronomes demonstrativos, estava faltando esse carinha aqui. Os pronomes demonstrativos vão indicar lugar, vão indicar tempo, né? Vão indicar posição dentro da oração. Então nós temos aí, ó, esse, esta,
aquela, entre outros aí, que vão indicar, como eu falei para vocês, tempo, vão indicar lugar, vão indicar posição dentro da oração, vão substituir elementos com que esses pronomes vão se relacionar. Pode ser um elemento que eu já disse antes, pode ser um elemento que eu ainda vou citar lá na frente. Os pronomes são demais, tá, cara? Então aprende a utilizá-lo aí, porque é importantíssimo para que vocês construam os textos de vocês. Pronomes são show de bola. Como a gente falou aqui, ó, os pronomes, eles existem para os nomes, então é pronome, né? Então, pronome não se repetir, pronome ser classificado, sacou? Então, vamos adiante aí, ó. Vamos falar agora do artigo. Artigo, lembra aí do artigo, né? O artigo pode ser definido ou pode ser indefinido. Definido, a gente tem o, a, os, as. Indefinido, uma, uns, umas. Então, os definidos vão especificar, né? Esses aqui, ó, especificam. Já esses aqui, ó, eles indefinem ou podem generalizar. Vamos lá agora, prestem atenção, quando eu tenho um artigo, o artigo ele pode ser muito importante na hora de identificar qual o gênero do substantivo, lembra? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, o estudante, a gente já sabe que é masculino, a estudante é feminino, então se eu digo só estudante, eu não consigo designar a qual gênero pertence esse substantivo. A partir do momento que eu coloco o artigo, fica bem mais claro saber qual o gênero desse substantivo, tá bom? Então vamos lá, o próximo, numeral. Olha aí, ó, o numeral. Numeral a gente tem aí, o que a gente utiliza na língua portuguesa, às vezes, claro, quando fala de numeral, vai logo para matemática, né? Lá na matemática tem muita coisa, chega a doer a minha cabeça. Mas aqui a gente tem, que a gente utiliza muito, são os numerais ordinais, os cardinais. A gente tem também os numerais decimais, né? A gente tem os fracionários. A gente tem os numerais coletivos, entre outros, tá? Mas olha só, gente, na utilização dos ordinais e cardinais é que consistem os problemas maiores da língua portuguesa. Por exemplo, aí, quando eu tenho aí os numerais ordinais ou cardinais, por exemplo, ordinal indica ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Cardinal indica quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí quando a gente tem só, utilizando com capítulos, por exemplo, capítulos, papas, parte de obra em geral, né? Parte de obras literárias, parte de peças teatrais. Quando a gente tem também século, quando a gente tem reis, imperadores, regentes, né? A gente utiliza da seguinte forma, olha só, aparece lá aquele numeral romano, você não sabe como é que vai ler. Por exemplo, se aparece o Papa João Paulo, olha só, Papa João Paulo, até aqui tudo bem, mas aparece o seguinte, isso aqui, ó, como é que eu vou chamar esse cara? Ele é o Papa João Paulo IX, ele é o Papa João Paulo IX, mas nem ia ser Papa João Paulo IX? Não, ele é nono. E se eu fizer isso daqui, ó, só o xizinho, ele vai ser o Papa João Paulo X.
Caramba, sério, professor? Sim, isso mesmo. Então, o que que acontece? Quando eu tenho, para esses caras aí, ó, capítulos, né? Papas, parte de obras, peças teatrais, século, regentes, no caso, imperadores e reis, entre outros, eu vou trabalhar da seguinte forma. Do 1 até o 10º, eu tenho ordinal, vai ser ordinal, tá? Até aqui, ó. Do 1 até o 10 vai ser ordinal. Do 11 em diante, vai ser cardinal. Então, se eu falo assim, ó, Papa João Paulo X, mas aí eu coloco mais umzinho aqui, ele já deixa de ser ordinal. Ele vai virar o Papa João Paulo XI, não mais o 10º. Agora ele é o Papa João Paulo XI, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante, até o 1000, tá bom? Agora, se eu tenho, por exemplo, textos legislativos. Textos legislativos. Por exemplo, eu tenho parágrafo. Eu tenho artigo. Eu tenho lei, né? Essas partes aí que alguns textos normativos, como a gente fala, textos legislativos, eles vão pedir a seguinte ordem dos numerais romanos, dos números romanos. Em vez de ser de 1 a 10, vai ser de 1 a 9. Então, de 1 a 9 aí, nós falaremos o seguinte: segundo a lei. Oitava, né? Lei oitava. Lei oitava. Aí eu vou lá e coloco a próxima lei. Vai ser a lei nona, né? Agora, se eu coloco mais uma lei adiante, vai ficar 10. Porque, olha só, vai ser ordinal, de 1 a 9. Ordinal. Artigo 8º, artigo 9º, artigo 10. Parágrafo 5º, parágrafo 1º, parágrafo 9º, parágrafo 10, tá? A partir do 10 em diante vai ser cardinal, vai indicar quantidade, tá bom? Vamos agora falar das classes do verbo. Vamos falar da classe do verbo agora. Importantíssima, né? Então, olha só, gente, o verbo. O verbo é essa classe gramatical tão importante quanto substantivo. Se a gente tem verbo e substantivo, a gente já pode formar frases. Agora, sem verbo e substantivo, fica muito difícil a comunicação. O verbo indica o quê? Indica ação, ele indica estado, ele indica existência, ele indica também fenômeno da natureza. Olha aí, ó. O nosso verbo ele é capaz de indicar todos esses aqui, ó. Ação, por exemplo, ação. Gostar. Pular. São ações. Estado. Ser. Estar, né? Você está bonito. Eu sou lindão. Olha só aí, ó. Estado, característica. Existência. Existir. Haver. Esses caras aqui podem indicar existência, tá vendo? Haver, existir, haver. Fenômeno da natureza. Chover. Nevar. Olha aí, ó. Então, presta atenção. A gente tem aí exemplos, né? De verbos que podem indicar ação, estado, existência, fenômeno da natureza, tá? Então, o verbo aí, ele é importantíssimo porque ele vai nos ajudar a construir vários enunciados, indicar o que a gente está sentindo, o que a gente vai sentindo, o que a gente gosta, o que a gente é, o que a gente acha do outro. Então, verbo é importantíssimo.
E aí, é só isso? Não. O verbo, ele flexiona, né? O verbo, ele modifica, ele é modificado? Sim, dependendo do quê? Do tempo, pessoa, modo. Basicamente aqui, ó, o verbo apresenta tempo, pessoa, modo. O que a gente chama de TPM, né? TPM, tempo, pessoa e modo. Mas o verbo também tem voz, o verbo tem forma nominal, né? O verbo tem tempo composto. Então, os verbos são formam uma classe gramatical importantíssima que tem aí uma grande variedade de formas, porque a gente vai abordar o verbo de uma forma mais sintética agora, porque a gente não tem muito tempo para falar do verbo, como a gente falou dentro da sala de aula, tá? Então, olha só, quando a gente fala de modo, a gente já está falando de tempo, lembra? Quando a gente fala de modo, a gente já está falando de tempo. Por quê? Os tempos estão contidos nos modos verbais. Aí falando dos modos, né? Modos. Quais são os modos verbais? Comigo. Primeiro, indicativo. Modo indicativo. O que o modo indicativo faz? Ele indica fatos. Então são fatos. E o indicativo, ele tem o presente do indicativo, ele tem o futuro, que é o futuro do presente, que a gente chama, né? Futuro do presente. Aí ele tem o pretérito perfeito. Ele tem o pretérito imperfeito. E tem o pretérito mais que perfeito. A gente pensa que não pode haver algo que é mais que perfeito, mas o pretérito consegue ser mais que perfeito. Nem perfeito quase a gente consegue existir, a não ser o ser supremo, né? Então, olha só, a gente tem um termo aqui que se chama futuro do pretérito, que ele mescla tanto algo que ainda vai acontecer com algo que não aconteceu. Então, olha só, eu tenho todos esses tempos verbais aqui só no modo indicativo. Eu tenho 6 tempos verbais. No modo subjuntivo. Modo subjuntivo, o que ele indica, né? O modo subjuntivo. Ele indica possibilidade. Não é um fato, ele indica possibilidade. Sendo assim, ele indica condição. Ele indica incerteza, né? Então aqui não é a mesma coisa que o caso do indicativo. O indicativo é fato. São fatos que ocorrem, que vão ocorrer, que já ocorreram ou que ocorreriam, né? Então olha só, o subjuntivo ele só tem 3 tempos. Primeiro, ele tem o presente do subjuntivo. Ele tem o futuro do subjuntivo. E ele tem também o pretérito imperfeito. Lembra? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então eu tenho 6 tempos verbais. Eu tenho aqui, ó, 6 tempos verbais no presente, no caso do indicativo, e mais 3 tempos verbais no subjuntivo. Então, quando a gente tem essas formas simples de verbo aqui, a gente tem 9 tempos verbais ao todo, tá bom? E aí, falando aqui de mais um modo verbal, vocês se lembram daquele modo verbal que vai indicar ordem, vai indicar direcionamento, vai indicar pedido? Lembra dele? Que é o modo imperativo, de imperador, de imperar, né? Ou seja, aquele que ordena. Então, aqui vai indicar ordem, vai indicar pedido, vai indicar um direcionamento. Aí aqui, ele pode ter o imperativo afirmativo, e ele pode ter o imperativo negativo, ou seja, para fazer algo ou para não fazer algo. Ó, não faças tua
Opa, isso aqui é o afirmativo, pera aí. Aqui, ó, faz tuas tarefas. Faz tuas tarefas, tá? Aí na tua casa, faz tuas tarefas. Não faças corpo mole. Olha aí, ó. Todos esses dois aqui, ó, faz e não faças, eu tô falando com um carinha que é o tu, né? Não faças tu corpo mole, faz tu tuas tarefas, tá bom? Então esses dois caras aqui vão indicar ordem para fazer e para não fazer algo. No caso, fazer tarefas, tá? Então vamos lá, isso daí é imperativo, de novo, tá? Imperativo é para indicar ordem, pedidos ou direcionamentos. Agora vamos falar das classes gramaticais invariáveis. Olha só, o que é uma conjunção? Conjunção, né? Conjunção também chamada de conectivo. Conectivo, elas são coordenadas ou subordinadas. Nas coordenadas a gente tem aquelas 5, né? Que são as explicativas. A gente tem as conclusivas. A gente tem as adversativas. A gente tem as aditivas. E tem também as alternativas. Então são essas 5 classificações aí que a gente vai chamar de ECA ao cubo. Vocês que gostam aí de matemática, né? ECA ao cubo aí, ó. E aí as 3 aqui, ó. ECA ao cubo, tá vendo aí, ó? O nosso esquema, a nossa fórmula aí das coordenativas. Então, nós temos as conjunções coordenativas. Deixa eu apagar aqui, eu coloquei coordenadas. Coordenadas vão ser as orações em que elas vão aparecer. Eu já estava confundindo com período composto. E vocês ainda não chegaram nessa daí. Vamos lá. Então, as coordenativas são essas. E as subordinativas? Subordinativas são muitas. As subordinativas, nós temos as integrantes. As integrantes são que e o se. São essas duas aí, ó. Essas duas conjunções aí que a gente tem como conjunções integrantes. O que e o se. Agora, quando a gente tem as adverbiais, é que o bicho pega. A gente tem 9 conjunções adverbiais, tá? Então, vamos lá. Conjunções adverbiais aí, ó. Conjunções subordinativas adverbiais. Aí a gente vai ter as causais, a gente vai ter as conformativas, a gente vai ter as condicionais, também teremos as concessivas, assim como nós teremos as comparativas, e assim como nós teremos as consecutivas, também teremos as finais, as proporcionais e teremos as temporais. Olha aí, ó, são 9 denominações para as nossas conjunções subordinativas adverbiais, tá? Então são esses os nomes aqui. Vou botar alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui o porquê. Aqui, ó, conforme. Aqui, se ou caso, né? Aqui nas concessivas, o embora, que é muito utilizado. Comparativas, como. Consecutivas, o que. Finais, para que. Proporcionais, quanto mais,
mais, né? Quanto mais fulano estuda, mais fulano fica inteligente, proporcionalmente. Temporais, quando, logo que, assim que, entre outros. Então temos alguns exemplos aí das nossas conjunções, que são 9, tá, gente? Então prestem atenção. Vamos ver aqui agora outra classe gramatical invariável, que é a classe das preposições, tá? Preposições. Olha aí, ó. Preposições, elas são muitas, né? Nós temos aqui, ó, preposições de, para, com, por. A gente chama as preposições de conectores ou conectivos também, né? Eles são conectores. Eles são conectores subordinantes. Eles subordinam os elementos que estão ligados a eles, tá? Olha só, de, para, com, por, entre outras preposições que nós temos aí. Por que a gente fala de subordinante? Gente, presta atenção aqui, ó. Quando elas têm valores, por exemplo, de posse, de finalidade, entre outros, né? Eles vão subordinar esses elementos. Vejam só aqui, ó. Cadeira de balanço. A cadeira de balanço, presta atenção. Isso daqui é uma locução adjetiva? Sim ou não? Cadeira de balanço. É uma locução que vai indicar o quê? Finalidade, na verdade. Olha só. Vai indicar finalidade. Por quê? É uma cadeira para balançar. Olha aí, ó. É qualquer cadeira? Não, é uma cadeira de balanço, né? Ela vai classificar a cadeira e vai dar uma ideia de finalidade para essa cadeira. É qualquer cadeira? Não é uma cadeira de balanço, é uma cadeira balançante, né? Então presta atenção aí como ele subordina esse elemento a esse outro aqui, ó. Por exemplo, casa do papai. Casa do papai aí, bonitos, presta atenção. A quem pertence essa casa? Ao papai. Agora aqui já a ideia de posse, né? Já a ideia de posse, vai classificar, ó. Ela está classificando, nesse caso é uma locução adjetiva. Agora se eu digo assim, ó. Falei com grosseria. Falei com grosseria, né? Então falei grosseiramente. Então falei com grosseria, presta atenção. Aqui não é mais o substantivo, tá vendo? Aqui é um substantivo, aqui é um substantivo. Aqui essas duas locuções estão classificando a cadeira. A casa, no caso, né? Casa do papai, indicando posse. Cadeira de balanço, uma cadeira balançante aí. Então, olha só. Quando eu digo falei com grosseria, é o modo como eu falei. Presta aqui, ó, presta atenção no com, né? Falei com grosseria. Nesse caso, ele está numa locução para indicar o modo como eu falei. Está aqui indicando o modo. Nesse caso, não é mais uma classificação. Isso daqui é uma modificação. Isso daqui é uma locução adverbial, que a gente vai ver já já, tá? Então, as preposições geralmente ocorrem nas locuções adjetivas e locuções adverbiais. Nesses três casos aqui, ó, nesses três casos, a gente chama de valor significativo, né? Ou valor semântico. Ou seja, ele significa alguma coisa. Ele simplesmente tem essa utilização porque alguém quis colocar. Não era qualquer cadeira, cadeira de balanço. Você decidiu colocar de balanço para classificar a cadeira. Casa do papai, você decidiu colocar do papai para classificar a casa. Falei com grosseria, você colocou com grosseria
para indicar o modo como você falou. Isso aqui são escolhas, são valores significativos ou valores semânticos, tá? Agora eu tenho simplesmente as preposições que aparecem com valor gramatical, ou seja, você não colocou por opção, porque você quis. Não, ela apareceu lá porque foi obrigado. Por exemplo, gostei do café. Gostei do café. Olha só, bem aqui, ó. Não, vou colocar gosto de café para ficar mais claro, a preposição sozinha. Olha só, gosto de café. Presta atenção aí, ó. Quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém. Esse verbo aqui é transitivo indireto. Todo verbo transitivo indireto pede uma preposição. Essa preposição apareceu aqui, não foi porque eu quis que ela aparecesse. Ela apareceu porque esse verbo exige que ela apareça aqui, tá? Outro. Eu me apaixonei por um filme. Olha aí, ó. Eu me apaixonei por um filme. Presta atenção. Quem se apaixona por algo ou por alguém. Essa preposição apareceu aqui porque o verbo apaixonar-se exige. Então, nesses dois casos aqui, ó, eu chamo essas preposições que elas têm valor, eu digo que elas têm valor gramatical, tá? Aqui é valor gramatical. É quando a gente não tem a opção de retirar essa preposição daí para colocar outra. Não. Por exemplo, falei por vontade. Falei com vontade. Falei sem vontade. Aqui eu posso escolher, né, a preposição que eu vou colocar aqui para modificar esse verbo. Aqui, ó, casa da mamãe, casa do papai, casa de chopp, casa de games, casa seja lá o que for. Aqui você chama de din-din, né? Casa de din-din, lá onde eu moro era chopp. Enfim, cadeira de balanço, cadeira com rodinhas. Enfim, eu posso colocar o que eu quiser aqui, porque são valores significativos, são valores semânticos. É escolha de quem está enunciando. Aqui, ó, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, não tem opção de essa preposição ser modificada. Aqui, ó, quem se apaixona por algo ou por alguém. Não tem opção dessa preposição sumir daqui. Logo, eu chamo de valor gramatical, porque é questão de regência. Tá bom? Vamos falar agora das interjeições. Interjeições. Lembram dessas aqui? As interjeições, elas fazem o quê, ó? Expressam sentimentos. E aí vai depender de você. Por exemplo, aqui, ó, o que susto. Olha aí, ó. Nesse caso aqui, é de espanto, né? Ah, que susto, esse A aqui, ó, vai indicar o espanto. Mas ele pode indicar também, ó, que chato. Vai indicar aqui, ó, descontentamento, né? Reprovação de algo, ó. Ah, que chato. Assim como ele pode indicar felicidade também. Então, eu tenho várias outras interjeições, por exemplo, o nossa, que é um pronome, pode virar uma interjeição. Cruzes, que também é um substantivo e pode ser, no caso aqui, uma interjeição. Eu tenho várias outras, como o viva, né? O viva, que é uma interjeição aí, que geralmente expressa alegria ou satisfação. Então, as interjeições aí eles formam essa classe gramatical que servem para intensificar um enunciado, para indicar o sentimento que está contido ali naquele enunciado, tá bom? Para dar, na verdade, uma intensidade a ele, para ficar mais evidente, tá bom? E por último, a gente vai falar da classe dos advérbios. Os advérbios são importantíssimos, importantíssimos. Olhem só, presta atenção aí, ó. A classe dos advérbios.
Advérbios. Advérbios indicam muitas coisas, como tempo, como lugar, entre outros. Mas olha só, para que eles servem? Ó? Eles modificam adjetivos, eles modificam verbos, eles modificam outros advérbios. Eles acompanham esses caras aí, ó, e eles vão trazer algum sentido a uma dessas três classes gramaticais aí, ó. Presta atenção. O advérbio pode indicar tempo, pode indicar modo, pode indicar lugar, pode indicar negação, pode indicar afirmação, pode indicar dúvida, pode indicar intensidade. Agora, além dos advérbios, eu tenho também o que a gente chama de locução verbal, né? Que aí a gente utiliza a preposição para construir a locução adverbial. Não é locução verbal não, desculpa. É locução adverbial. Então, a locução adverbial vai ser uma preposição, né? A preposição mais um elemento. Mas o elemento aí que vai indicar, que vai servir para a gente indicar ou tempo, ou modo, ou lugar, ou companhia, né? Pode indicar companhia, por exemplo, aí, ó. Nós saímos com nossos primos. Nós saímos com nossos primos. Olha aí, ó, presta atenção. Nós saímos com nossos primos, indica a nossa companhia, né? Quem foi que saiu com a gente aí, ó? Nós saímos com nossos primos. Com nossos primos é uma locução adverbial de companhia. Olha só, tem mais um valor? Tem de companhia. Vamos ver aqui de tempo, ó. De tempo. Agora, nós temos hoje, nós temos o já, né? De modo, nós temos o bem, nós temos o facilmente e muitos outros terminados em mente, né? Que vão indicar aí modo, lugar, aqui, ali, perto, longe, negação, não, nunca, jamais, afirmação, sim, realmente, certamente, indubitavelmente, dúvida, talvez. Olha só esse daqui, ó, quiçá, né? Quiçá. Intensidade, muito, bastante. Tem o nosso que só, né? Você fala que só. Nosso que só da nossa região aqui, ó, é um advérbio informal, mas é um advérbio, tá? Então eu digo, você fala muito, você fala bastante, você fala que só, mano. Olha aí, ó. Então eu posso ter um advérbio ou posso ter uma locução adverbial, tá vendo? Olha só, quando eu falo, nós saímos rápido, olha aí, ó. Nós saímos rápido. Modo. Nós saímos agora. Tempo. Nós saímos. Deixa eu ver aqui. Nós não saímos, olha aí, ó. Nós não saímos. Negação, tá vendo? Então, olha só, eu posso formar várias frases, olha só. Não de negação, rápido de modo, agora de tempo, com nossos primos, companhia, e aí eu posso construir vários outros enunciados utilizando os nossos advérbios para situar no lugar, para situar no tempo, para indicar intensidade, para indicar modo, para dizer que você nega aquilo, né? Para dizer que você afirma aquilo, entre outros sentidos que um advérbio pode ter. Então, meus queridos, essa aula foi sobre as nossas classes gramaticais, as 10 classes gramaticais que formam aí a nossa estrutura lexical da língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, hein, meus queridos? Até a próxima, hein? Show!